Então será que a gente está assistindo o fim do visto de estudante, pessoal? Vamos conversar sobre isso porque tem muita gente em dúvida. Acabou o visto de estudante para os Estados Unidos? Não dá mais para ir aí estudar, Oliver? É isso mesmo? Não, não é. Eu quero explicar o que aconteceu para vocês e comentar a recente pausa nas entrevistas para o visto F, que foram anunciadas recentemente pelo governo e pegou muita gente de calça curta, porque ninguém estava esperando isso. De repente, a gente foi bombardeado com essa notícia e todo mundo ficou surpreso. Inclusive, eu te indico seguir a Move se você quiser ficar por dentro desse assunto lá no Instagram, no @MoveVistos. Bom, se não é o fim dos vistos de estudantes, o que aconteceu então, Oliver? Como eu informei, houve essa pausa, o governo sinalizou que pausaria as entrevistas para o visto F, visto J e visto M. Esses 3 vistos estão relacionados com intercambistas e estudantes aqui nos Estados Unidos. E isso não foi apenas para o Brasil. Esse anúncio foi enviado pelo Departamento de Estado para todas as embaixadas e consulados no mundo inteiro. Estamos pausando as entrevistas do visto de estudante. Porém, eles já deixaram claro que isso é temporário, então sem motivo para pânico, a gente não está vendo o fim do visto de estudante. Eles disseram que em breve trarão a atualização de quando que vão voltar as entrevistas, e é importante também dizer que quem já estava com entrevista agendada, como vários clientes da Move, não perderam seus agendamentos. As pessoas estão indo fazer a entrevista porque, afinal de contas, elas vão poder sim, assim que forem aprovadas, entrarem nos Estados Unidos para concluírem o seu objetivo de se qualificarem aqui, de estudarem aqui. Então não se preocupem vocês que já estão com entrevistas agendadas, porque elas não foram canceladas. O ponto é que no mesmo dia a gente entrou no sistema e viu que as entrevistas não estavam mais sendo agendadas, então eles implementaram muito rápido. E aí o grande motivo para essa pausa foi que eles disseram que fariam o que eles chamam de screening and vetting. Basicamente, eles vão fazer uma verificação maior para os aplicantes que estão tentando entrar aqui com o visto F, usando dados, por exemplo, das mídias sociais. Vamos entender um pouco melhor isso, porque eu tenho alguns pensamentos para compartilhar aqui com vocês sobre esse assunto. Primeiro, na DS-160, que é aquele formulário que você preenche quando você vai pedir um visto, você já é obrigado a informar as suas mídias sociais. Então, ponto número 1 é que essa informação não é nova para eles, tá? Suas mídias sociais, eles já têm desde quando você preenche o formulário DS-160. Então, se eles quiserem entrar nas suas mídias sociais, é muito fácil, é muito simples, eles já faziam isso em alguns casos, só que eu acredito que eles estão fazendo essa pausa, na verdade, para atualizar o sistema de verificação que eles vão utilizar para fazer esse screening. O que foi declarado ali pelo Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, que é esse departamento que cuida das relações internacionais, incluindo aí as concessões de vistos e do controle das embaixadas e consulados americanos fora aqui do país. Ele fez discursos recentemente que davam a entender ou dão a entender que essa pausa é exatamente para fazer esse screening maior em estudantes que talvez apoiem ideologias que sejam contrárias aos Estados Unidos. Mas aí no dia seguinte da notícia ele citou também os estudantes chineses. Então vejam aí vocês, a coisa começa a se clarear, a gente começa a entender por que eles fizeram essa pausa. Eles disseram que fariam uma análise profunda em estudantes chineses que estão ligados ao Partido Comunista Chinês e também estudantes chineses que estão matriculados em cursos que são de critical fields, que eles falam, que seria áreas críticas, né? Áreas que são do interesse dos Estados Unidos, áreas que o governo não quer que as pessoas venham para cá, aprendam e vão embora. E que isso poderia significar a revogação de muitos vistos de chineses. E aí que entra a nossa conversa mais profunda aqui com relação a esse screening, o que está acontecendo. Muita gente não está percebendo, tem muita gente que está dormindo embaixo de uma pedra, não acompanha o que está rolando no mundo, não quer ficar sabendo muito de notícias geopolíticas, nem nada do tipo, e não percebeu que nós já estamos em um conflito mundial, né? Nós já estamos vendo potências começarem a ter atritos como esse, por exemplo. E esse é só mais um capítulo dessa relação China-Estados Unidos, duas potências que brigam pela hegemonia do poder. E aí eu já falei em outros vídeos aqui pra você que uma das críticas que muitos americanos têm é que os chineses chegaram aonde chegaram por conta de tudo que eles absorveram do conhecimento americano. Não apenas produzindo tecnologia americana dentro da China, produzindo para mandar para cá, porque, como vocês sabem, as fábricas dos Estados Unidos, cara, majoritariamente foram para a China, então os caras tiveram acesso a muita tecnologia que, a partir de tecnologia reversa, eles criaram seus próprios protótipos, né? A gente viu isso ao longo das últimas décadas, mas não só, tem muita acusação, inclusive acusação oficial de órgãos do governo americano, que dizem que o governo chinês chegou onde chegou também por causa do roubo de propriedade intelectual americana, do roubo de patente, espiões chineses que se infiltram em empresas, negócios, agências do governo, o que quer que seja para captar informação e passar isso para o Partido Comunista para que os caras tenham vantagem competitiva. Bom, isso não é segredo para ninguém, a gente não vive num filme, mas a gente sabe que espiões são reais, existem, essa coisa toda é verdade. Inclusive a gente teve aí no Brasil, né, vários espiões russos
recentemente presos, e isso aí virou notícia, todo mundo ficou sabendo que isso rola, acontece. As grandes potências com certeza usam todas as ferramentas que elas têm para poder saírem na frente, né? E obviamente os Estados Unidos também usam dos seus meios, das suas maneiras, mas a gente começa a ver quem de fato é o alvo desse screening. E aí entra você, que é um estudante brasileiro que está pensando em vir para os Estados Unidos, quer se qualificar, quer ir para um college, quer fazer um mestrado aqui, quer fazer um bacharelado ou até um curso de inglês, né? Tem muitos clientes da Moove que vêm para cá ainda para estudar inglês. E você tá pensando, e agora? O que vai acontecer comigo? Será que eu também não vou passar nesse screening? A real, cara, é que a gente não sabe exatamente o que eles vão considerar na hora de fazer essa análise de dados, né, digitais das pessoas que estão pedindo vistos. Eu, sinceramente, acho que eles vão começar a analisar muito mais do que apenas as mídias sociais, e eu explico por quê. Empresas como a Palantir, do Peter Thiel, não sei se vocês já ouviram falar, eu já citei aqui em outros vídeos desse cara, mas esse cara, basicamente, ele tem uma empresa que ninguém sabe muito bem o que faz, mas essa empresa controla dados demais. E com base nesses dados, ele consegue ajudar o governo americano a tomar decisões muito mais assertivas. Até onde eu sei, a empresa desse cara foi responsável por aquela operação envolvendo o Osama Bin Laden, onde as forças especiais dos Estados Unidos identificaram onde ele morava e na surdina, na calada da noite, chegaram lá e fizeram uma operação que todo mundo aí ficou sabendo. Além disso, eu também já ouvi falar que essa empresa desenvolveu um sistema para o governo americano para auxiliá-los na deportação. Então, o que a gente vai ver para o futuro? A gente vai ver esse tipo de tecnologia sendo usada para auxiliar o governo a tomar decisões mais assertivas. A ideia é computar muitos dados, milhões e milhões e milhões de dados, e dar isso para o governo mastigadinho para que o governo possa tomar as suas decisões. Não é muito diferente do que a gente tem feito com o ChatGPT. Hoje em dia, em vez de você fazer extensas pesquisas, você simplesmente imputa os dados, pede análise, a inteligência artificial devolve para você isso de forma pronta para que você possa tomar uma decisão. Se eu fosse você, eu não estaria preocupado desde que você não seja alguém envolvido com coisa errada, cara. Se você não está envolvido com ideologias políticas ou então ideologias radicais, se você não participa de fóruns onde você claramente demonstra ali se é alguém que oferece perigo para a sociedade porque os seus planos talvez sejam radicais demais e a sua visão de mundo ela não é condizente com o padrão ocidental que a gente conhece, se você não quer viver em paz ou então se você gosta de ver bizarrices, coisas nojentas, repugnantes, cara, eu não vou nem citar aqui porque eu tô tentando buscar uma maneira de dar os exemplos sem que o vídeo seja punido, né? Porque eu tô falando de algo que não é referível, que não deveria estar sendo falado aqui, mas se você não mexe com coisa errada, eu acho que você tem que estar tranquilo, você tem que estar despreocupado. Quem deve estar preocupado são as pessoas que não fazem o que é certo, ou então que estão maquinando algo contra os Estados Unidos, né? Que estão pensando em prejudicar o país. Se você não está pensando em prejudicar o país, se você não está fazendo algo que seja repugnante, se você não faz coisas que prejudicam o outro, o seu próximo, a sociedade, eu não acho que você deva temer. Porque, na realidade, cara, isso é só um passo que o governo americano está fazendo em direção a essa nova era que a gente está vivendo, que é essa era do capitalismo de vigilância, né? Tem muita gente que chama assim esse momento que a gente está vivendo, embora muita gente está dizendo que esse aqui é o fim do capitalismo, a gente está entrando numa nova era que ninguém sabe muito bem como vai ser, por conta de tudo isso que a gente está assistindo, incluindo a inteligência artificial sendo capaz de penetrar nas mais profundas fortalezas da nossa privacidade. A real é que, como eu falei no vídeo anterior, cara, toda vez que você aperta ali nos termos de uso e você compartilha os seus dados com uma startup, você nunca vai ter certeza se essa startup que está condensando todos esses volumes de dados dentro de um servidor, vai compartilhar isso com o governo se o governo pedir. E a real é que eu acho que a privacidade de todo mundo de fato está ameaçada. Por isso, eu digo, e é o que eu sigo pra mim, tente ao máximo possível andar dentro da lei, né? Desde que ela não fira os teus princípios primordiais, ande dentro da lei, respeite o que o governo tá dizendo pra você fazer, desde que aquilo não seja contrário à tua percepção do que é certo, do que é errado, respeite as leis para que você tenha dias em paz, não lute contra o Estado. E eu já fui um cara meio libertário, né? E hoje eu falo isso pra vocês com muita tranquilidade, porque ao ler os evangelhos eu percebi que esse é o melhor caminho, e porque eu acreditei no que Jesus disse, eu me despi de todas as minhas ideologias pessoais, tudo aquilo que eu acreditava. Então, hoje em dia eu não tenho mais uma visão de você ir contra o Estado. Não seja antagonista do Estado, a não ser que o Estado esteja te oprimindo de alguma forma, né? Mas que infelizmente você vai incorrer na situação que muita gente, eu já prevejo, vai correr, que é você vai ser pego, sabe, de surpresa, fazendo aquilo que você não deveria, e aí vai ficar difícil para você se defender, porque é isso. A gente entrou nessa era da tecnologia, onde você não tem mais privacidade, você é visto e ouvido o tempo inteiro, cara. Então, definitivamente, é inteligente para você tentar seguir ao máximo possível as regras. E aí eu queria até aproveitar para comentar um pouco sobre o meu vídeo anterior, onde eu falei, não imigre para os Estados Unidos com visto de turismo. Eu percebi que muita gente ficou chateada com aquilo que foi colocado ali, e eu entendo que é um balde de água fria para todo mundo eu trazer um vídeo como aquele, né, falando
falando o óbvio, porque é o óbvio, né, cara? O visto de turismo não é pra você imigrar, mas eu percebi que muita gente ficou abalada, né? E eu vi que tinha muitas pessoas que estão nos Estados Unidos com visto de turismo e estão pensando, por exemplo, em mudar o status para estudante, que ficaram abaladas também. O que eu simplesmente quis dizer naquele vídeo, e é só você assistir ele de novo que você vai perceber isso, não venha pra cá com um projeto imigratório contando que burlar as regras, ou então deixar teu status vencer, ou então achar que só porque você entrou aqui com um visto válido, tua vida vai ser normal. Não venha pensando que isso é como era antes, cara, porque não é. Na verdade, nunca foi, né? Muitas pessoas, infelizmente, morando há 8, 9, 10 anos, são agora receosos, né? Porque a gente vê a imigração apertando o cerco, muitas prisões e muitas pessoas que mesmo que não cometeram crimes e nem têm ordem de deportação, ficando ansiosas, com medo, e é ruim viver assim, né? Por mais que a gente não esteja vendo claramente o governo indo atrás dessas pessoas, é ruim. As pessoas ficam com uma ansiedade terrível, cara. E aí muita gente pensando em ir embora, e é muito triste, porque elas não estão indo embora porque elas querem, elas estão indo embora tristes, né? Porque elas amam isso aqui é maravilhoso, essas pessoas gostariam simplesmente de continuar aqui, colaborarem com esse país, colaborarem com a economia como já fazem, são trabalhadores, na sua grande maioria, os imigrantes não são criminosos, e eu fico, inclusive, triste de ver essa situação toda. Continuo orando, torcendo para que a gente tenha uma definição nessa situação, para que se realmente tire logo as pessoas que são criminosas, aqueles que precisam sair daqui e que estão aqui causando um problema, para que se possa dar uma solução para quem está aqui, muitas vezes sem status, enfim, porque tomar uma decisão errada no passado, mas está aqui trabalhando, né, cara? Não está aqui fazendo nada que é errado, porque eu não acho que trabalhar é errado. E você pode até achar, mas essa pessoa entrou e ficou ilegalmente aí. De fato, foi um erro que ela cometeu, não deveria ter feito, mas agora que ela fez e está assimilada dentro da dinâmica do país, eu acho sim injusto que essas pessoas recebam uma próxima oportunidade. Não precisa ser um green card, pode ser um status temporário de 5 anos, para que depois se consiga um green card, pode ser, as pessoas iriam querer, cobre delas $4 mil, $5 mil, não sei, cobre uma multa, faça o que quiser, mas dá uma solução para essas pessoas. O que eu não quero é ver meus conterrâneos brasileiros, principalmente, sofrendo por essa situação toda, e eu tenho falado com pessoas que estão extremamente ansiosas, com medo de sair de casa por causa de toda essa situação. Então, quando eu falo, não pegue teu visto de turismo e venha pra cá na louca, tem a ver com isso, de você não ficar ilegalmente aqui, e também de você não vir premeditando violar o teu status, porque é como eu tô falando pra vocês, né? O que vai ser no futuro, quando a gente não tiver mais nem privacidade nas nossas contas bancárias? Porque eventualmente isso pode acontecer. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai esconder aquilo que você tá fazendo, que você não deveria estar fazendo? É nisso que eu quero que vocês reflitam, entendeu? É sobre isso que o vídeo anterior foi. E, obviamente, você que tá aqui nos Estados Unidos, entrou com o teu visto de turismo, mudou de ideia, pretende ficar aqui, não deixa o teu status vencer, cara. Pelo amor de Deus, cuida do teu status como se fosse o teu filho. É o que eu falei sempre aqui no meu canal. Muda teu status para estudante, por exemplo. Se você quer viver aqui por mais tempo, vai estudar, vai se qualificar. Se você conversou com um advogado, não tem uma maneira de você imigrar para cá agora, mas você quer morar aqui, você quer aproveitar a vida aqui e colaborar com esse país, se qualifique. Porque, como eu disse no início do vídeo, vocês são bem-vindos, os estudantes são bem-vindos nesse país ainda. Se isso mudar, eu vou falar para vocês. Podem ter certeza que, cara, eu vou trazer sempre a verdade aqui. Obviamente, eu trabalho com vistos, né? E fiquei até chateado, porque alguém comentou no vídeo passado que eu falei aquilo por interesse da minha própria empresa. E eu não entendi, porque eu tô falando a verdade pra vocês, algo que prejudica o meu negócio. Quando eu falo pra você não vir pra cá com visto de turismo, é menos um cara que vai fazer o visto de turismo com a minha empresa, porque a minha empresa faz o visto de turismo, né? Porém, não é só vender o visto de turismo pra você, eu quero vender o visto de turismo pra você, mas pra você usar ele corretamente, que é vir pra cá, passear, fazer negócios, conhecer, conversar com pessoas, fazer contatos, como eu sempre falo nos meus vídeos, e voltar pro Brasil. É isso que eu quero. Ah, tô nos Estados Unidos, Oliver, decidi ficar com meu visto de turismo. Tudo bem, cara, se é uma decisão que você tomou aqui dentro, você que sabe. Você sabe que você não vai poder sair daqui. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, que você perdeu a tua liberdade geográfica. Mas se isso não custa caro pra você, tudo bem, muda teu status pro visto de estudante, se é isso que você quer fazer, se você tem o interesse genuíno de estudar aqui. Agora, não fique legalmente no país, velho. Se você ficar ilegalmente aqui com todos os vídeos que eu tô falando, e você me assistindo e me ouvindo, e ainda fazer isso, aí eu não posso fazer nada pra você, entendeu? Tentei jogar aqui o máximo a real pra você. E como eu disse, esse momento que a gente tá vivendo aqui é um momento hipertenso para um dos meus negócios, que é a Move. Então, não pensem que, sabe, eu tô tranquilo com tudo que tá acontecendo, porque, obviamente, isso afeta um monte de gente, as pessoas ficam com medo, né? Eu venho aqui falar um vídeo para um público, um outro público que não tem nada a ver, ouve a mensagem, interpreta errado, confunde tudo e acha que é para ele também. Por exemplo, aqui, acabei de postar uma caixinha de perguntas no Instagram, uma das perguntas que eu recebi foi: Oliver, acabei de ser aprovado com a Move, devo ir para os Estados Unidos ou devo esperar um pouco? Nesse caso era um visto de estudante, né? Óbvio que você tem que vir para cá, cara. Você foi aprovado para visto daqui, você não vai vir por quê? É isso, você tem um bom plano? Você está vindo genuinamente estudar aqui? Você vai frequentar as aulas? Você não vai abandonar seu status? Você não vai fazer o que é errado perante a lei? Manda bala, meu irmão. Vem para cá, faz acontecer.
tem espaço pra caramba. Só pra vocês saberem, né, pra gente finalizar o vídeo, porque já ficou grande demais, a gente tá lá com taxas de aprovação acima de 90% pro F1 Professional, que é o pessoal que tá vindo fazer mestrado aqui. Ou seja, é o próprio consulado dizendo assim, galera, vocês estão no caminho certo, estamos aprovando. Tudo bem que tem a metodologia de aprovação da Moove, tem o treinamento que a gente faz, tem toda uma preparação, tem a escolha de boas universidades que não estão, né, em red flags, por exemplo, que não vão gerar tua negativa. Tem tudo isso, mas além disso, tem também o posicionamento do consulado dizendo, você é bem-vindo no meu país, eu quero você lá, então tá aqui teu visto. Se você pegou esse visto, meu irmão, e você tá em dúvida se você vai aproveitá-lo ou não, eu não entendi por que você decidiu em primeiro lugar vir pra cá. Porque como eu disse, se você tá vindo pra cá pra estudar, fazer o que é certo, se qualificar e abrir portas futuras, esse país tá de portas abertas pra você. E é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, que Deus te abençoe, que você consiga concluir seus objetivos. Talvez pra alguns demore mais do que pra outros, mas a realidade é que o sol nasce para todos. Coloca o teu plano diante do nosso Criador. Se você tem fé nele, se você não tem fé nele, leia o Evangelho de João, cara, é o meu preferido. Ou então leia o de Marcos, que é mais simples, se você quiser entender de forma mais objetiva ali o que está sendo proposto ali. E é isso, eu acho que faz um bem danado para você. Para mim, pelo menos, mudou minha vida. Desde quando eu tive esse encontro, para mim, cara, foi maravilhoso. Quem sabe um dia a gente não fale mais sobre esses assuntos aqui no canal. Falar só sobre imigração enche o saco, sabe? Às vezes eu fico com vontade de nem olhar mais notícia de imigração, porque tem meu próprio caso, tem o caso de pessoas que vão chegando o tempo todo, tem gente que às vezes tem dúvida, me procura, tem os meus amigos, cara, e aí fica chato, porque são muitos públicos diferentes, né? E você não consegue passar uma mensagem única para todo mundo. Tem que ficar tomando cuidado com como você fala as informações para não assustar um grupo ou outro e dar a informação real que você precisa dar pro grupo que de repente está pensando em fazer algo que é equivocado. Não quero que vocês se deem mal no futuro. E esse Totó aqui sozinho na estrada. What's up, Totó? É uma menina. Por que você tá sozinha aí? Tá tudo certo aí? Vou tirar aqui para mostrar para vocês. E aí a gente encerra esse vídeo. Tá sozinha aqui na estrada. Isso é a coisa mais incomum que tem aqui, é encontrar um cachorro sozinho. Mas provavelmente ele deve morar nessa casa aqui. Então eu vou embora, porque eu não posso ficar aqui parado na estrada. Enfim. É isso, senhores. Caramba, eu tô extremamente preocupado com o cachorro. Eu vou ter que voltar lá. Pois é, só para quem ficou preocupado com o doguinho aí, eu voltei aqui para tentar me aproximar dela, ela ficou bem assustada, ela tá com a tetinha grande, então acho que ela acabou de ter filhotes. E aí um vizinho saiu da casa aqui de trás, eu parei o carro dele, perguntei se ele conhecia, ele falou que não. Ele também ficou com dó dela, falou, nossa, é uma cachorra linda, até fiquei interessado que eu achei que ele poderia querer pegar ela, né? Porque eu não posso levar essa cachorra para casa, mas não queria deixar ela aqui na estrada. Nunca vi isso na minha vida, cara. Primeira vez que eu vejo um cachorro sozinho aqui na estrada. Mas ela correu para dentro da casa daquela vizinha ali. E aí ela foi para lá. Eu não sei o que aconteceu. Não sei se ela tá com ele, se não tá, mas muito estranho. Ela tava aqui no meio da rua, enfim. Espero que dê tudo certo para ela. Ele falou que ele vai voltar daqui a pouco. Ele mora aqui do lado e aí ele vai checar com a vizinha. E espero que ele fique com ela, cara, se ela for abandonada. Mas só para dar um esclarecimento aqui para quem ficou preocupado com o doguinho. Eu não vou entrar lá, obviamente, porque é uma propriedade privada. Eu não quero tomar um tiro na perna. É isso. Tamo junto, é nóis e fui.